Bem-vindo, pessoal! Nessa aula vamos estudar limites notáveis envolvendo exponenciais e logaritmos. Aqui temos alguns limites notáveis que vamos precisar ao decorrer do cálculo de limites envolvendo exponenciais e logaritmos. Recomendo, pessoal, que dê uma pausa no vídeo e copiem esses limites aqui. Pessoal, reparem que ao converger x pelo seu valor, na cada limite, vai resultar em determinações. Reparem que aqui, por exemplo, quando x tende para 1, vai ficar o que é logaritmo natural de 1, que é igual a 0. Logaritmo natural de 1 já sabemos que é igual a 0, e aqui vai ficar 1 menos 1, que é igual a 0. Vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vou demonstrar cada um desses casos aqui a partir do gráfico de cada função no aplicativo GeoGebra. Vou demonstrar que esses casos aqui são verdadeiros. Vou explicar porque que, a partir do gráfico, porque que esse limite aqui, limite dessa função aqui, é igual a mais infinito. Já introduzi a nossa função, essa função aqui, temos aqui na barra de entrada, e deu esse gráfico aqui, mais ou menos esse gráfico aqui, sendo que, vou dizer mais ou menos, porque P, temos um parâmetro P, que não tem um valor exato, e coloquei esse parâmetro P, que varia entre um intervalo. Aqui temos o nosso parâmetro P. E coloquei esses pontos aqui para poder fazer uma animação no gráfico. Vou animar o nosso gráfico e tentar explicar quando x tende para mais infinito da nossa função e f de x é igual a mais infinito. Reparem, pessoal, esse ponto aqui significa o nosso x, e esse aqui o valor da função f de x. Reparem que quando x tende para mais infinito, esse ponto aqui tende para mais infinito, a nossa função vai para mais infinito, ele converge para mais infinito. Isto significa que quando x tende para mais infinito, da nossa função f de x é igual a mais infinito. Segundo, vamos comprovar que esse limite aqui, o limite dessa função aqui, quando x tende para 0, é igual a 1. Esse limite aqui é um dos casos, limites notáveis. Introduzi a minha função f de x, temos aqui a nossa função f de x, aqui introduzi aqui na barra de entrada e deu esse gráfico aqui, que é o gráfico da função f de x, que é essa função aqui. Ao animar o nosso seletor, reparem, pessoal, que esse ponto aqui, que é o nosso x, e quando ele tende para 0, reparem que quando ele tende para 0, esse ponto aqui, que é o ponto f de x, ele está a converger-se, está a ir para 1. Reparem que aqui, o consoante x aproxima-se do 0, o valor da função f de x está a aproximar-se de 1. Reparem que ele vai converger para 1. Isto implica que o limite da nossa função f de x, quando x tende para 0, é igual a 1. Está comprovado esse limite notável. Provando que esse limite aqui, limite dessa função aqui, quando x tende para mais infinito, é igual a 0, a partir do seu gráfico, dessa função aqui. Já introduzi a minha função, a nossa função aqui, logaritmo natural de x sobre x, e deu esse gráfico aqui. Ao animar o seletor, reparem, pessoal, que esse ponto aqui é o nosso x,
ele está a tender-se para mais infinito, ele vai para mais infinito. E quando ele tende para mais infinito, reparem que f de x está a converger-se para zero, ele vai para zero. Isto implica que o limite dessa função aqui, quando x tende para mais infinito, é igual a zero. Reparem que ele está a tender-se para zero. Provando que esse limite aqui é igual a 1, a partir do gráfico dessa função aqui, já introduzi a nossa função f de x, já introduzi a nossa função, e deu esse gráfico aqui. Ao fazer a animação, animando o nosso gráfico, esse ponto aqui representa o nosso x. Reparem que ele está a tender-se para 1. E quando ele tende para 1, reparem, pessoal, que a função f converge para 1. Isto significa que o limite da nossa função f, quando x tende para 1, é igual a 1. Por último, mostrando que esse limite aqui é igual a 1, já introduzi a nossa função aqui, logaritmo de x mais 1 sobre x, deu esse gráfico aqui. Animando o nosso gráfico, reparem que aqui, pessoal, esse ponto representa o ponto x. Quando ele tende para zero, reparem que ele está a tender-se para zero. Reparem que a nossa função vai converger para 1, vai para 1. Reparem que ele está a ir para 1. Isto significa que o limite dessa função f de x, quando x tende para zero, é igual a 1. Reparem que está a converger para 1, quando x tende para zero.